Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Uma ótima quarta-feira, já estamos na metade, um pouquinho mais talvez, né, se iniciarmos aí no domingo, a semana, não é? Já estamos em meados da semana. E eu trago aqui, como sempre, né, que posso, sempre pela manhã, às vezes chega a ser à noite, mas sempre que dá, sempre que o Senhor fala o meu coração, às vezes é só para mim, não é? Então eu não compartilho. São mensagens que são direcionadas à Vanessa e tem outras que o Senhor pulsa no meu coração, compartilha esta mensagem, mais pessoas precisam desta mensagem, querem ouvir, precisam entender, compreender, quem sabe não estão agindo da maneira que me agrada, então eu venho aqui compartilhar com você e tenho certeza que o Espírito Santo fala ao teu coração e vai te direcionar. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 13, tá? Vai ser do versículo 13 em diante. Quando o Senhor Jesus soube da morte de João Batista, da decapitação de João Batista. Não sei se você lembra e sabe da história, João Batista foi morto, não é? Por Herodes, através de um pedido, não é? Da sua sobrinha, a qual foi influenciada pela sua mãe para que matassem João Batista. Já ninguém aguentava mais João Batista falando a verdade, então ali o inimigo conseguiu armar uma emboscada, mas na verdade nós sabemos que estava tudo no plano do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, era necessário que isso viesse a acontecer, por mais difícil que seja, não é? E assim também é na nossa vida. O Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele é o nosso Deus, mas há certas coisas que são necessárias e o Senhor não vai deixar de cumprir a sua palavra. João Batista veio preparar o caminho do Senhor para anunciar o evangelho, para que a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, para prenunciar a vinda do Senhor, a palavra ali que o Senhor queria trazer até nós, que se fez, o verbo que se fez carne. E ali então o Senhor Jesus soube da morte de João Batista, não é? Um pouquinho antes, no versículo 12, fala assim: isso capítulo Mateus 14, tá? Versículo 12. E chegaram os discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E aí a partir do versículo 13 diz: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E diz assim, apartado e sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. Então o Senhor Jesus, quando soube, não é, daquele acontecido, de João Batista ter sido decapitado, ele retirou-se para um lugar deserto. Né? Ele subiu no barco e foi para um lugar calmo e tranquilo. E aí me fez lembrar a oração que o Senhor Jesus nos ensina, não é? Ou seja, quando nós precisamos falar com o Senhor, e aqui o Senhor Jesus precisava desabafar com alguém, e era o Senhor Deus com quem ele iria se desabafar, não é? Porque ele soube, ele teve uma notícia muito triste, eu creio que o Senhor ficou abalado, sim, ao receber essa notícia, que João Batista havia sido morto. Ele talvez até já esperasse que isso acontecesse, que iria se cumprir, porém, ele deve ter ficado abalado, recebeu essa notícia triste e foi o quê? Falar com Deus. Nós hoje recebemos muitas notícias tristes, às vezes é pela televisão que nós estamos vivenciando, vendo no mundo afora, principalmente a questão que está latente agora do Afeganistão, muitas coisas horríveis acontecendo, não só lá, mas por todos os lados, por todo o mundo. Nós recebemos notícias, não às vezes também de tão longe, mas às vezes de perto, de pessoas que estão sendo escravizadas, de pessoas que estão sendo mortas pelos seus próprios pais, pelos seus próprios filhos, irmãos, amigos, coisas estarrecedoras que talvez ali nos abala. Porém, o que o Senhor Jesus nos ensina? Quando ele recebeu essa notícia, ele se retirou para um lugar secreto. O Senhor nos ensina, ao recebermos notícias, a nos depararmos com tais notícias,
a buscá-lo num lugar secreto, fechar a porta, orar a Ele, levar as nossas petições a Ele, nos abrir com Ele, falar com Ele, não é? Primeiramente. E ali então ser confortado pelo Espírito Santo que hoje nós temos para nos confortar. O Senhor Jesus não saiu batendo em ninguém, não saiu gritando, não saiu exigindo os seus direitos, ou muito menos dizendo que isso não deveria ter acontecido, não foi lá tirar satisfações com Herodes e nem muito menos mandar exército ou alguém matá-lo. Muitas vezes nós, ao recebermos certas notícias, tendemos a nos irar, a nos rebelar, a talvez querer os nossos direitos, a proclamar. Em muitos casos o Senhor até nos orienta, não é? A fazer isso. Mas eu creio que em primeiro lugar Ele vai te orientar quando você, mediante essa situação, você for para aquele lugar secreto, você elevar teu pensamento a Deus e falar com Ele. Assim como o Senhor Jesus fez. Ele diz aqui no versículo 13, e Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo, o povo todo soube que ele saiu dali, que ele foi para um lugar apartado. O povo todo seguiu o Senhor. O Senhor se retirou dali, e quando ele se retirava para o lugar deserto, para um lugar assim secreto, não é? Ele iria falar com o Senhor, ele iria orar. E diz assim no versículo 14 de Mateus 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E aí depois, mais tarde, além destas curas que o Senhor Jesus operou ali naquele lugar, mesmo estando ferido, mesmo estando talvez triste, abalado, mas ele já havia se reconfortado, eu creio, ali com o Pai. Mas mesmo ainda, diante deste fato latente da decapitação de João Batista, o Senhor Jesus manifestou ali o quê? Misericórdia, compaixão. Ele teve compaixão para com aquele povo que estava seguindo ele. Será que hoje nós estamos buscando imitar o Senhor Jesus? A ter compaixão daqueles que estão à nossa volta, a nos compadecer, principalmente enquanto estamos vivendo um momento difícil, um momento em que temos notícias horríveis, no momento em que estão acontecendo coisas terríveis. Será que nós estamos imitando a Jesus para manifestar compaixão, mesmo nestes momentos difíceis, às pessoas que estão ao nosso redor? Continuar fazendo a vontade de Deus? Ou será que estamos nos irando e muitas vezes deixando a emoção tomar conta e maltratando os que estão à nossa volta, dando um mau exemplo nestes momentos? Porque nestes momentos em que nós temos que nos revestir da presença de Deus para que a gente possa abençoar as pessoas que estão ali ao nosso redor. Muitos são os que te veem, os que te seguem. Não estou falando de seguidor aqui do Instagram, seguidor lá no YouTube ou qualquer tipo de rede social. Estou falando de seguidores de Cristo, imitadores do Senhor. Mas nós, como testemunhas vivas, como aqueles que podem exalar o bom perfume de Cristo, como aqueles cristãos que são o que a própria palavra, a definição dessa palavra é imitadores de Cristo, nós temos de dar este bom testemunho. E é neste momento, ou melhor, nestes momentos, que o Senhor nos ensina a buscar a presença dEle, nos retirar, não é? Falar com Ele, para que então venhamos receber esta paz e possamos seguir nossos caminhos. Por quê? Porque outras pessoas precisam também de nós. Outras pessoas estão observando. Vocês acham que essas pessoas que seguiram Jesus não estavam observando todas as atitudes dele? Estavam. E com certeza, se o Senhor Jesus tivesse outra atitude que fosse diferente da palavra de Deus, essas pessoas não iam crer na palavra e muito menos seriam curadas, como ele curou. E posteriormente ele as alimentou. Foi a multiplicação, não é? Ali dos pães e dos peixes, né? A primeira multiplicação. Milagres que o Senhor realizou. Então,
o Senhor falou muito ao meu coração para compartilhar com você esta mensagem. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez as notícias não são boas, mas, no entanto, o Senhor quer que você venha se retirar para este lugar secreto e falar com Ele. Não ficar se indignando, não ficar colocando palavras tortas, muitas vezes direcionadas a outras pessoas. Tem pessoas que talvez estejam aí até fazendo coisas, atitudes, não é? Realizando ações que vão contra a palavra porque foram escandalizadas, porque foram desrespeitadas, porque foram traídas, seja lá o que for, não é? Porque receberam más notícias. O Senhor quer que você venha se achegar à presença dEle e permanecer na paz dEle, porque você é um espelho para as outras pessoas que estão ao teu redor. Elas estão se olhando em ti, estão se espelhando em você. E você, como cristão, deve buscar. Eu não digo que você vai conseguir na totalidade. Talvez quando nós conseguirmos, nós vamos subir. É sempre eu falo, não é? Quando nós conseguirmos agradar perfeitamente o Senhor aqui, nós estaremos prontos, não é? E aí o Senhor vai nos chamar. Mas, enquanto estamos aqui, nós estamos buscando acertar. E desta maneira nós vamos acertar, porque as outras pessoas estão nos observando, estão olhando para você, estão esperando qual vai ser a sua atitude. E a sua atitude deve ser, independente das notícias e do momento que você está passando, as pessoas esperam de você algo e que a sua resposta seja essa, como o Senhor nos ensina a manifestar compaixão, a ser misericordioso, e não a ser estúpido, e não a ser grosseiro, não é? E muitas vezes até briguento com outras pessoas, né? Sabe quando a pessoa fica brava e aí ela, entre aspas, né, como dizem, descarrega em outras, né? Ela tem atitudes que desagradam, ela não consegue resolver aquele problema, mas ela tenta atribuir isso a outra pessoa, aquela raiva, descontar em outra pessoa, em outras coisas, enfim. E não é isso que o Senhor espera de nós. Ao contrário, neste momento, principalmente neste momento, fique atento, porque você vai precisar entrar na presença de Deus e realmente falar com Ele, sentir a presença do Espírito Santo, para que te dê paz, para que te dê sabedoria e você venha proceder de maneira diligente, de maneira prudente, que o Senhor venha ordenar os teus passos, para que a ira não venha tomar conta de você e você fazer coisas que desagradam a Deus, mas sim que agradam ao Senhor, que manifestam a compaixão, que manifestam a alegria. Você deve vencer a sua carne todos os dias. E o Senhor aqui deixou essa mensagem, né, gravada. Gravo a vocês aqui esta mensagem que vai com certeza te ajudar. Tenho certeza que você vai pensar o momento que você vive ou que vai passar, você vai pensar em ir para o quarto secreto, né? Cumprir lá a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, não é? A entrar no nosso quarto secreto e orar ao nosso Pai, que tudo vê em secreto, em oculto. Ele sabe o que tem dentro do nosso coração e Ele vai nos atender, vai nos dar a paz que precisamos, mesmo diante de situações tão horríveis, de notícias que chegam tão bárbaras, não é, na nossa vida. Que o Senhor venha te dar paz, venha te conduzir e que você venha buscá-lo. Amém? Um abraço para você, deixo aqui gravada esta mensagem. Não sei se eu vou conseguir deixar gravada no Instagram. Ultimamente eu não tenho conseguido salvar aqui, mas vou tentar salvá-la para ir para o YouTube também. Mas aqueles que estavam aqui ao vivo, eu creio que Deus queria falar isso e já está, não é? Se é só com estes, Deus sabe. Se é para ir para o canal, Deus sabe também. Um beijo para você, um abraço, que o Senhor esteja contigo, que você antes esteja com Ele, em nome de Jesus. Fique com Deus, uma ótima quarta-feira e voltamos por aqui quando Deus mandar eu vir aqui. Até mais!